A Prefeitura de Santos encaminhou à Câmara Municipal, em maio deste ano, um projeto de lei que altera a forma como são incorporados os vencimentos de servidores que ocupam cargos comissionados. Para explicar essa questão, eu recebo o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, Cacá Teixeira. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Boa noite, Lilian. Como é que funciona esse sistema e qual é a mudança que está sendo proposta? Olha, hoje o sistema funciona da seguinte forma. A incorporação existe 20%, né, 2/10 por ano. Então, o funcionário de carreira, né, que exerce uma função por 5 anos, ele incorpora depois, após os 5 anos, o valor do salário daquele cargo que ele está exercendo, independente do que ele ingressou. Só para exemplificar, para as pessoas tentarem entender. Um concursado tem uma determinada função lá dentro da prefeitura que ele ganha R$1.000. Ele passa a ser comissionado, vai exercer uma outra função que ele ganha R$10.000, por exemplo. Se ele exercer essa função durante os 5 anos, ele passa a ter esse salário de R$10.000, independente de ele voltar ou não para o cargo que ele ocupava antes. É isso, Cacá? Não tenha dúvida, você pode ingressar como um auxiliar, né, geral, um ajudante geral, e ter a oportunidade de exercer um cargo de confiança, né, um cargo de C4, C3, C2, C1. Que tem um salário muito maior. Exatamente, bem maior. Você incorpora em 5 anos, você aí retorna para a sua atividade com salário diferenciado. Quer dizer, ele mantém o salário mesmo voltando para a função de origem dele. Não há, essa é uma incorporação imediata, né? Então você vai voltar a exercer seu cargo ganhando um diferencial daquelas pessoas que vão exercer a mesma função que você exerce, né? Então você vai incorporar o valor. Então, no caso, 5 anos ele incorpora o 100%, mas a cada ano 20%, como você colocou. Seriam 2/10, seria 20%. Quer dizer, ele pode incorporar menos, mas vai incorporar de qualquer maneira. Sim. Se ele permanecer, por exemplo, 2 anos, 3 anos, ele incorpora proporcionalmente, né? Então, isso, se ele perder o cargo, se ele continuar no cargo, ele vai estar nos 5 anos incorporando a totalidade do valor da remuneração que ele está exercendo o cargo. E isso vale enquanto ele trabalhar, exercer esse cargo. Continua valendo essa incorporação. Não, ele não perde mais essa incorporação. Não, Irineu. Quando acontece uma incorporação, ele pode largar o cargo, né, esse cargo de confiança, retornar à sua atividade normal e vai ter o valor do salário que ele incorporou, até a sua aposentadoria, né, indo para a Previdência, o Instituto de Previdência. E o que a Prefeitura, esse projeto que foi encaminhado à Câmara, propõe agora? Então, nós não estamos mexendo nas funções gratificadas. As funções gratificadas também são exercidas por funcionários que são função de chefias, né? Esse não está se mexendo em nada, então eles vão incorporar os 20% ao ano. Os cargos de chefia mantém? Mantém. Os cargos de confiança, né, que são os seus cargos do C1, do C2, do C3, esses cargos, eles vão estar... a mensagem que foi para a Câmara Municipal é que passe a ser 10% ao ano e não mais 20% ao ano. Quer dizer, ele não perde totalmente a incorporação, não, então. De maneira alguma. Há uma diminuição no valor da incorporação de 20% por ano para 10% por ano, é isso? Exatamente, é uma situação que você está, agora nesse momento, esse governo não terá esse impacto financeiro, mas sim governos futuros, que não terão com 5 anos a incorporação. Seguindo o que o governo do Estado, né, que os funcionários públicos estaduais, eles têm 10% ao ano. Isso que eu queria perguntar para você, quer dizer, isso vale em todas as esferas de administração, prefeitura, governo estadual, federal, essas incorporações existem em todos os... Olha, existem entes federados, prefeituras que nem existem essas incorporaçções, né? Não são todas as prefeituras não. Agora, o Estado incorpora 10% ao ano, diferentemente do município. Chegou, só para curiosidade, chegou um ponto, um tempo atrás, que uma semana no cargo já incorporava... Uma semana? Exatamente, o cargo de secretário. Então, veja como isso, né? Qual é o impacto disso na folha, por exemplo? O impacto razoável, apesar de que nós temos, se você tiver um cargo de confiança dado livre provimento, que não seja funcionário público, não há um impacto, né? Então as pessoas que ocupam esse cargo, ao deixar o cargo, não mais receberão, não tem nenhum impacto. Agora, aqueles funcionários, há um impacto razoável que nós não teremos neste governo, por exemplo, mas teremos nos governos futuros. Nós estamos pensando nos governos futuros e na saúde financeira do município. Até porque esse efeito não seria para agora, né, Cacá?
Não, de maneira alguma. Se o projeto for aprovado, virá daqui a alguns anos só, né? Sim. O reflexo disso daqui a alguns anos. Sim, no próximo governo municipal, né, ou outro governo municipal, porque isso é incorporado dependendo do tempo que você está exercendo o cargo. Nesse caso, por exemplo, não é preferível contratar alguém, então, que não seja concursado, Cacá? Pela Lei 650, por exemplo? Porque aí esses não incorporam. Não, 650 já não é um cargo de confiança, é um cargo, né, para você exercer alguma atividade emergencial. Sim. Isso nós estamos acabando no município, né? Não vai ter mais. Nós estamos com 160 cargos de 650. Agora, com o novo concurso, né, de endemias, nós vamos acabar com praticamente vamos zerar os 650. Então, não atinge os 650, não é nesse caso, é o caso de confiança. É claro que você trazendo para exercer aquela função de fora, você não vai ter esse encargo futuramente, né? Mas a gente tem que prestigiar o funcionalismo público. Qual é a posição dos servidores, Cacá, em relação a isso? Olha, os servidores, o contingente maior, ele não vai ser afetado, né, com essa mudança da lei. São os cargos de confiança. Os cargos de confiança é da escolha do mandatário da cidade, né? Então, eu acho que para os funcionários de maneira geral, eles não vão ter um impacto nessa mudança, nessa mensagem que foi para a Câmara. Qual é a expectativa em relação à Câmara, que parece que já apresentou até uma contraproposta em relação... A Câmara Municipal já entrou na Câmara, já foi apreciado numa primeira discussão, aí foram apresentadas emendas, deve ser apresentado amanhã, volta amanhã para a pauta, e não sei se outro vereador apresentará emenda para ser analisada. Talvez emendas, a questão de prazos, né? Houve uma emenda para diminuição de 5 para 3 anos para a incorporação, né, desse cargo de confiança, mas esses 3 anos nós temos a questão do estágio probatório, né, que acontece na prefeitura. A estabilidade após os 3 anos, após a análise feita do funcionário. Então, nós temos os 5 anos do prazo. O que nós queremos? Apenas de aumentar de 20% para 10% essa incorporação. Então, vai depender da Câmara Municipal apresentar emendas e serem discutidas, porque nós temos que pensar no futuro da nossa cidade, né, na questão da saúde financeira. Então nós estamos aí passando, acho que como de todos os municípios estão passando problemas financeiros, e nós temos que pensar no futuro próximo. E isso geraria quanto de economia para o município? Olha, isso não dá para precisar, porque é questão de anos, né? Então, se você permanecer 2 anos, 3 anos no cargo, você não incorpora a totalidade do salário. É só se você incorporar nos 5 anos exercendo, agora você passa para 10 anos, né? Então, 10%, né? Então, você teria, hoje são 5 anos, seriam 20%. Ou vai passar para 10 anos, então você vai estar no cargo por 10 anos, né? Então, isso é importante também por conta de dar continuidade ao trabalho, né? Porque as pessoas acabam incorporando e saindo dos cargos. Essa incorporação sempre existiu na prefeitura ou não, Cacá? Como eu lhe falei, né? Tiveram casos aí de uma semana incorporar um valor de um secretário municipal, né? Então, acabou isso, né? Veio essa novo regramento e agora nós estamos querendo alterar mais uma vez para tentar melhorar um pouco mais essa questão das incorporações. Quando que tem votação, que você falou? Ocorre a votação amanhã na sessão na Câmara. Amanhã. Aí talvez, de repente, a gente volte a conversar sobre esse assunto, dependendo do que acontecer na votação amanhã. Nós esperamos que os vereadores, né, possam estar fazendo análise e vendo o que podem fazer, né, ajudar, auxiliar ao Executivo, né, e a própria cidade, né, que é a cidade também para a qual eles trabalham. Secretário de Gestão, Cacá Teixeira, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Boa noite.